Bom, esse primeiro caso então seria o Leaf aqui, ele está utilizando o bidirecional e está fornecendo energia para casa, né? Acredito que muitos estados aqui, eu não sei se vocês já ouviram falar um pouco da tarifa branca, tá? Então dependendo do pico de energia, a energia sai mais cara, tá? Principalmente quando as pessoas utilizam essa tarifa branca. Então o que acontece? Você pode estar carregando o Leaf, por exemplo, entre 11 da noite, né, e de manhã cedo, antes de você sair de casa, e nesse horário de pico você pode estar utilizando o Leaf para fornecer energia, evitando atingir o pico de energia e pagando menor custo de eletricidade por mês. Bom, esse é um case também interessante que a Nissan, a gente vem estudando aqui, considerando uma casa hoje do brasileiro aqui, na média o brasileiro consome em torno de 9 kW por dia de eletricidade, tá? Então a gente já está considerando a situação no sul do Brasil, onde ele é mais frio, tá? Então muitas vezes a gente utiliza o aquecedor no inverno para esquentar a casa. Então se você utiliza em torno de 9 kW por dia, né, o Leaf de 40 kWh, ele tem a capacidade aproximada de fornecer para casa em torno de 4 dias de eletricidade, né? Então, caso você tenha uma queda de energia ou algum acidente que cortou a eletricidade da sua casa, você pode utilizar o veículo para estar fornecendo essa eletricidade. Bom, falando um pouco, ele é similar à situação da casa, então tem o vehicle to build. Então, na verdade, o veículo pode estar fornecendo também, né, a eletricidade para o prédio, né? Vamos dizer assim, a Nissan hoje no Japão tem o Nissan Advanced Technology Center, né? Então NATC, onde tem no estacionamento 6 Leafs, tá? Então ele fica recarregando vamos dizer assim, quando a energia está mais barata, e no pico de energia, vamos dizer, em torno de 3 horas da tarde, ele vai estar fornecendo energia para esse prédio, tá? Então com isso que acontece, você pode estar reduzindo esse pico de energia. Então, só nesse caso, a Nissan consegue economizar em torno de 19 mil dólares por ano, né, utilizando somente esses 6 Leafs, né, que faz essa função bidirecional no escritório da engenharia avançada da Nissan do Japão. Bom, quando a gente fala vehicle to load, é um pouco mais difícil de explicar, mas eu acredito que essa é uma situação mais fácil, né? Então, com esse esquema mais fácil de vocês visualizar. Então, o Leaf, né, ele pode servir de fornecimento de energia. Então, ele pode fornecer, por exemplo, em caso de uma necessidade de informática, né? Ou mesmo aqui numa situação de iluminação, caso tenha algum acidente, algum desastre, tenha o Leaf lá, ele pode estar iluminando, vamos dizer assim, a parte para ajudar a um resgate ou algo assim. Ou mesmo tendo alguns casos de desastre, né? Por exemplo, no Japão já foi utilizado, se não me engano, um pouco mais de 14 Leafs que foram enviados para uma cidade que teve algum problema de terremoto, e ele pode ser capaz de fornecer a eletricidade para alguns tipos de serviço, tá? Por exemplo, né, ele utilizar para o aquecimento, né, você ferver uma água para fazer uma sopa, ou mesmo, né, cobertores elétricos, dependendo, né, da situação que você tem. Então, o vehicle to load que a gente utiliza, seria o veículo, né, utilizando provavelmente você numa situação mais de emergência, ele pode estar fornecendo a energia para casa ou, né, para onde precisar. Aqui seria mais um exemplo, né, de um aproveitamento de energia, né, aproveitamento de várias fontes de energia, né. Como eu falei, aqui normalmente você tem algumas situações que você pode ter um consumo, um fornecimento excessivo, uma geração excessiva de eletricidade. Então, por exemplo, aqui de manhã você tem uma sobra de energia e nesse horário
a energia eólica vai estar carregando o LEAF, né? À tarde, né, tem os painéis solares também gerando uma energia, ele pode estar carregando os LEAFs. E no final, o LEAF pode estar retornando essa eletricidade, né, no período de pico de energia. Tá? Então, você realmente pode reduzir o consumo de energia e otimizar, né, esse uso de energia utilizando o LEAF e essa função V2X. O Chris falou, né, o V2X é fornecer energia para tudo, tá? Então eu falei de 3 possibilidades: Vehicle to House, para a casa; Vehicle to Building, para os prédios ou mesmo escritórios; e também o Vehicle to Load numa situação de emergência. Bom, falando numa situação ideal, né, considerando o futuro, né, então para uma sociedade limpa, né, e uma baixa emissão de CO2, tá? Então a situação atual, como eu falei, é uma situação mais centralizada de a produção de energia, né, e ela vai estar fornecendo para a cidade, para o campo, utilizando, né, somente uma fonte. Então, se você tiver no futuro vamos dizer, uma cidade, né, mais verde, uma cidade com outras opções de fornecimento de energia, você pode até economizar o investimento, né, com eletricidade, vamos dizer, de uma termoelétrica ou mesmo de uma nova hidrelétrica, caso seja necessário. Então essa aqui seria a situação ideal que a gente fala, né? Então a energia está descentralizada. Então você também consegue utilizar as energias verdes, né, através do vento, através do painel solar, ou mesmo o veículo estar fornecendo energia. E ela pode estar totalmente integrada, né, considerando essa descentralização. Caso aconteça, por exemplo, um acidente aqui no meio, ele pode cortar esse fornecimento de energia da indústria de grande escala e pode ficar toda a região sem luz, né? E nesse caso, considerando vamos dizer assim, o futuro, né? Então você cortou aqui algum problema, você pode estar seguindo o outro caminho e estar fornecendo eletricidade para as cidades, né? Mantendo a segurança, né? Vamos dizer, e pelo menos conseguir fornecer as necessidades básicas, né? Para cada situação. Bom, então, como eu falei, hoje, em resumo, a apresentação, eu falei de diversas tecnologias da Nissan, tá? No Innovation Week, basicamente reforçando a apresentação do Chris, né? Mas falando um pouco mais da realidade da região, tá? E também reforçando essa parte de inovação do LEAF, que é um dos poucos veículos que consegue não somente armazenar, e sim fornecer energia que pode ser utilizada de diversas formas. Tá? Bom, basicamente seria isso a apresentação. Obrigado a todos pela atenção. Gracias, Ricardo. Nada, nos ilustraste hoy a todos.